Então, nesse sentido, o que a gente vê? Que a decisão arbitral, ela não tem interferência do judiciário para recurso. Ela não pode ser recorrida ao judiciário, mas ela é executável perante o judiciário, ok? Bom, falando ainda um pouquinho sobre essa possibilidade de descumprir a decisão arbitral, eu me lembrei aqui que nessa concepção introdutória de teoria geral do processo, é importante que a gente faça uma distinção entre pretensão e lide. Como eu falei para vocês, viver em sociedade é viver produzindo conflitos, fatalmente é viver produzindo conflitos. E o conflito, ele se equivale à expressão lide. Por quê? Porque quando eu tenho uma pretensão, é quando eu quero uma coisa. A lide, o conflito, ele vai se dar quando a minha pretensão ela é resistida por você. Eu quero uma coisa, mas você não quer me conceder o que eu quero. Eu tenho uma pretensão, eu pretendo alguma coisa, mas você está resistindo à minha pretensão. Então, uma pretensão resistida é uma lide, é um conflito, tá? Só fazendo esse parêntese aqui para vocês. Pois bem, falando de arbitragem como uma forma intitulada como meio extrajudicial de conflitos e que detém um terceiro para ditar a solução, para falar sobre qual vai ser a alternativa de solução desse conflito, nós falamos ainda sobre outras duas formas de solução extrajudicial de conflitos, essas em atenção àquela ideia de autocomposição. Quando as próprias partes que estão em conflito, que estão com pretensões resistidas, elas mesmas conseguem chegar a um denominador comum. E essas duas modalidades são a mediação e a conciliação. Com frequência, nós observamos as pessoas tratando da mediação e da conciliação como se elas fossem a mesma coisa, e não são, tá? Mediação e conciliação têm diferenças conceituais e procedimentais também. A legislação nos fala, isso está previsto no artigo 165, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, quando ela nos fala que, por exemplo, a mediação ela é mais adequada quando existe uma relação entre as partes anterior ao conflito. Já a conciliação, não, ela independe dessa relação anterior. Então, para trazer um exemplo com a finalidade de ilustrar isso para vocês, é como se tivéssemos um casal que quisesse se divorciar e estivesse buscando entrar em consenso sobre a partilha dos bens. Para esse caso, a mediação se faz muito mais adequada. Por quê? Porque existe uma relação de afeto, inclusive, anterior ao conflito, anterior ao problema. Existiu uma relação entre essas pessoas antes mesmo que eles chegassem nesse quadro problemático. Já quando eu falo de uma batida de trânsito, por exemplo, um acidente de trânsito, um acidente de trânsito, aquelas pessoas não se conheciam, nunca tinham se visto na vida. Um bateu no carro do outro, mas eles ainda não concordaram quem foi o culpado, quem é o inocente, quem é que tem que pagar, quem que não tem, quanto que tem que pagar. E aí eles, para esse tipo de caso, é mais adequada a conciliação, porque não existe uma relação anterior. E aí, quando a gente passa para a questão da distinção procedimental, nós compreendemos o porquê dessa recomendação. Porque, por exemplo, a postura do mediador, daquele que vai atuar na autocomposição de partes que possuíam uma relação anterior ao conflito, ela é uma postura muito mais ativa. O mediador, ele... é uma postura muito mais cautelosa, tá? A postura do mediador é uma postura mais cautelosa. Porque ele estimula que as partes entrem em acordo, que elas encontrem a solução. O mediador, ele tem a precípua função de restabelecer o diálogo, a voz entre aquelas pessoas que por alguma circunstância da vida não conseguem mais se comunicar de forma adequada. Já o conciliador, a postura do conciliador, ela sim é mais audaciosa, ela é mais livre. O conciliador, ele pode propor soluções. Ele não obriga, tá? Ele não dita a solução, a exemplo do que acontece com o juiz e com o árbitro. Não.
Não é esse o papel do conciliador. Mas ele pode apresentar modelos de soluções que ele entende adequados para o conflito, para ver se as partes concordam. E se elas concordarem, se as partes concordarem, elas podem estabelecer um termo de acordo naquele sentido, tá? Então, existem semelhanças entre a mediação e a conciliação? Sem sombra de dúvidas. A começar pelo fato de ambas serem oriundas de um processo de autocomposição, onde a solução deve advir das partes e não de um terceiro. Mas também existem diferenças, sobretudo nessa questão procedimental, onde o papel do mediador ele é mais restrito, ele é mais cauteloso, ele tem a função de estimular o diálogo, estimular como é que eu posso falar? Estimular que aquelas partes recuperem o diálogo, recuperem a capacidade de dialogarem, enquanto que o conciliador não, ele pode propor alternativas, mas como o significado da palavra propor já nos diz, ele não obriga, né? Ele apenas dá uma sugestão. Importante ainda sabermos que tanto a mediação quanto a conciliação, elas podem acontecer extraprocessualmente ou endoprocessualmente. Ou seja, podem acontecer fora do processo, e aí nós temos o exemplo do Sejusc, né, que é o Centro de Soluções Extrajudiciais, que nós temos aí na Faculdade de Pitágoras, que aqui em Bacabal, inclusive, é o único Sejusc que nós possuímos. É um Centro de Soluções Extrajudiciais, que se dá tanto antes de termos um processo judicial, como também em casos onde já existe um processo judicial, mas quer se tentar uma solução paralela, extrajudicial. Havendo dentro do processo uma tentativa de autocomposição, tá? Por conciliação ou por mediação, e dessa tentativa obtendo-se êxito, conseguindo-se chegar a um denominador comum, o que acontece? Traz-se essa solução para dentro do processo, o juiz homologa e acabou a confusão. Acabou a lide. Por quê? Porque não existe mais pretensão resistida. Não existe mais resistência para o alcance daquela solução. Então, por isso, agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre esses meios que são apontados como meios extrajudiciais de solução de conflitos, eu volto a perguntar para vocês. Vocês acham mesmo que falar de arbitragem, mediação e conciliação é falar de meios alternativos ou de meios necessários? Paralelo a isso, né? Paralelo a essas três opções, nós temos o judiciário. O judiciário que é orientado, é utilizado, é concretizado através do processo, né? O Poder Judiciário, ele é regido por um princípio chamado de princípio da inércia do Poder Judiciário, princípio esse que nos diz que, se não for a parte que tem a pretensão resistida, né? A parte que está na lide, se não for essa parte procurar o judiciário, pedir que ele se manifeste, que ele solucione o caso, o judiciário não pode olhar um conflito na rua e dizer: ei, eu vou decidir esse conflito. Não pode. Por quê? Porque o judiciário ele é inerte. Ele necessita da provocação de uma das partes. Contudo, uma vez provocado, ele tem o impulso oficial, ou seja, uma vez provocado, todos os atos consecutivos posteriores a essa provocação, eles não dependem da parte ficar lá pedindo: ô, seu juiz, por favor, cite o réu, por favor, faça o ato processual consecutivo a esse momento. Não. Essa sequência, ela se dá por um impulso oficial, mas o primeiro momento, o start, ele necessita de uma provocação. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele é regido pelo princípio da inércia do Poder Judiciário. Somente pode se pronunciar, somente pode se movimentar no sentido de apresentar uma solução para um caso concreto à luz do ordenamento jurídico, se uma das partes envolvidas no conflito o solicitarem como tal.